Uma noite maravilhosa, onde daqui a pouquinho, mais um tempinho, a gente vai estar recebendo os meninos para a entrada no retiro. E eu quero te convidar agora a ficar de pé, para junto nós estarmos louvando ao Senhor com uma canção. Nós estaremos declarando que nada é impossível àquele que crê. Nesses dias que se passaram, nós estivemos com os meninos no retiro. Foi maravilhoso o mover de Deus naquele lugar, tudo o que aconteceu. Famílias esperançosas agora, querendo dar um abraço nos seus filhos. E nós queremos declarar nessa noite que para Deus nada é impossível. Todas as coisas para Ele são possíveis se nós tivermos fé, confiarmos. E nós queremos te chamar para cantar essa música conosco. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode ser realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós não viveremos pelo que vemos, mas confiando em Ti, Jesus. Ei! Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode ser realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós cremos em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, não há, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos, podem se assentar. Estaremos iniciando nosso culto de celebração, já começamos. Meus irmãos, nós teremos agora, já no começo,
a entrada dos adolescentes. Quem aqui está aguardando um adolescente? Quem aqui está aguardando? Ah, bastante gente, que benção. Eles ficaram parados, né, numa fila de carros, aqui perto da Taquara do Reino. Aconteceu um pequeno acidente, mas foi bem distante deles, tá? Só que eles estão com o ônibus parado, aguardando. Estão todos bem, tudo tranquilo, a gente está em contato com eles. E alguns homens, é isso, né, Tanner? Os homens já foram lá buscá-los. Então a gente mandou aí quantos carros? 10 carros? 14 carros, meu Deus. Foram 14 carros buscá-los, tá? Cada um com um motorista, né? Infelizmente são coisas que, né, a gente não planeja, são coisas que acontecem, mas fica tranquilo, tá tudo bem, tudo tranquilo. A gente está com o Luan lá, temos pessoas maiores de idade junto com eles, o motorista, tá tudo certinho. Só que eles foram lá buscar eles para a gente poder fazer a entrada. Então a gente vai ter que inverter a ordem hoje. Então se você estava esperando ele entrar agora no começo do culto, daqui a pouquinho eles estão aí para a gente poder fazer essa celebração maravilhosa. E enquanto isso eu quero dar alguns avisos para você. Pode passar os avisos? Está nos avisos? Tá não? Só um minutinho, pessoal. Aí, pessoal, logo após a nossa celebração, nós teremos a nossa cantina. A nossa cantina a gente está vendendo espetinho, estamos vendendo refrigerante, estamos vendendo esses alimentos para poder estar ajudando no nosso retiro de adolescentes. Então vocês viram que terminamos agora o retiro de meninos, daqui 2 semanas vamos ter o retiro de meninas. Isso a gente tem várias despesas, a gente tem lá hospedagem, alimentação, transporte, etc. E as inscrições, elas não cobrem tudo isso, apesar da gente levar bastante gente, não cobre. Então a gente está fazendo essas promoções para que toda a igreja possa contribuir, também ter um momento gostoso de comunhão, para comer junto, trocar ideia. Então a gente faz esse ambiente para que você possa estar nos ajudando a sempre estar enviando meninos e meninas para o retiro. Então, depois agora do nosso culto, fique à vontade de se dirigir lá, a gente vai ter um espetinho assadinho na hora, quentinho, para você estar com a gente nessa empreitada. Pode passar, Gabriel? Ainda não. Pode voltar lá, fazendo um favorzinho? Pessoal, vamos seguindo nossos avisos, né? A gente está numa série de mensagens novas nas terças-feiras, né? Essa série de mensagens se chama Protetor Solar. Então, se você quer sabedoria bíblica para a vida debaixo do sol, ou seja, Eclesiastes é um livro que nos traz muitas lições para o nosso dia a dia, de como a gente lidar com a ambição, de como nós lidarmos com os conflitos, lidarmos com relacionamentos. Então, você é convidado a toda terça-feira estar conosco para poder estar aprendendo mais e mais com esse livro tão maravilhoso que é o livro de Eclesiastes. Também estamos com o nosso novo curso, né? Vocês bem sabem que agora nós não temos mais a escola bíblica dominical, que é todo domingo pela manhã. Nós estamos agora com os estudos bíblicos avançados, né? Quem aqui já participou do curso de História da Igreja? Levanta a mão aí para me ajudar. Tem um pessoal espalhado aí. Então o pessoal já aderiu a esse novo curso que a gente está lançando nas quintas-feiras, né? Um curso de 20 horas de duração, um curso com certificação, material de apoio. O material de apoio vai ficar entre 20 e 25 reais. A gente está ainda negociando a parte do frete, tudo certinho. E você pode se inscrever ou no balcão de informações lá com a Edilane, ou também no nosso dia a dia aqui, no horário comercial, na secretaria. Mas se inscreva, vai ser um curso maravilhoso e nós contamos com a sua presença para estudar mais da palavra de Deus. Cerimônia Barbaracá, né? Quem de vocês aqui, aproveitando também que tem bastante pai de adolescente, quem aqui tem filho com 12 anos ou que vai completar 12 esse ano? Com 12 ou que vai completar 12? Você já pode inscrever o seu filho na cerimônia Barbaracá. Essa cerimônia é a cerimônia da bênção dos pais aos filhos. Barbaracá quer dizer isso, filho da bênção. Então nós estaremos abençoando nossos filhos, dizendo que eles não são filhos de maldição, que eles não são aborrecentes, mas que eles são filhos abençoados. E nós iremos profetizar sobre a vida deles. É uma cerimônia muito bonita, você que já participou, já conferiu, inscreva seu filho também no balcão de informações, ou também no nosso dia a dia, na secretaria, em horário comercial. Batismo infantil também, nós teremos no dia 4 de agosto, no mesmo dia que nós estaremos recebendo novos membros, fazendo as outras cerimônias de jurisdição, profissão de fé. Você que tem um filho pequeno, menor, e você que os pais, e
os pais precisam ser batizados na nossa igreja. Você pode inscrever também o seu filho para se batizar. E agora, rapidamente, alguns avisos a respeito das nossas programações mensais para todas as redes. O que são as redes, você que é visitante? Você não conhece as nossas redes ainda. Nossas redes, elas trabalham para atender todas as faixas de idade, todas as gerações. Nós trabalhamos desde crianças, nós trabalhamos também com a rede adolescentes, trabalhamos com os jovens, trabalhamos com homens, mulheres e com o fruto maduro, que é o nosso departamento de melhor idade. Então nós temos programação para todos eles. E no dia 22/6, próximo sábado, nós teremos o DIP, que é a celebração mensal dos jovens. Então você jovem, que tem aí 17, 18 anos, que quer aprender mais da palavra, que tem um momento com a gente de celebração, venha conosco. Estaremos falando de um tema muito importante para os nossos dias, que é o tema da popularidade. Nós vemos pessoas buscando a popularidade. Muitas das vezes não querem ser apenas aceitos, não querem ser apenas acolhidos, mas querem ser vistos pela sociedade. E nós temos visto que jovens e adolescentes têm se movido em direção a isso, e nós queremos falar um pouco a respeito desse tema. Então venha conosco às 20 horas, jovem. Last Night, dia 26/6, 15 para as 8, nós teremos a celebração mensal dos adolescentes. Tem sido uma maravilha, porque toda Last Night, todo final de mês, temos reunido cerca de 180, 200 adolescentes aqui. Todos eles são ministrados, ouvem a palavra de Deus, tem um momento de comunhão. Tem sido algo maravilhoso e vocês estão vendo o fruto desse ministério. Inclusive hoje, vocês vão ver na entrada dos nossos adolescentes, o retiro de meninas que vai acontecer daqui 2 semanas. Então tem sido uma bênção. Você que é adolescente, participe. Você que é pai de adolescente, incentive-o a participar. E também teremos encontro da Rede Mulher, que será no dia 27, às 20 horas sempre. E também o encontro da Rede Homens, que será no dia 28, na sexta-feira. Então, quinta-feira às 20 horas, encontro de mulheres. Sexta-feira às 20 horas, encontro dos homens aqui na igreja. E esses seriam os nossos avisos, acredito eu. Então teremos agora a nossa devolução de dízimos e ofertas. Você que é visitante, não se constranja, fique totalmente à vontade. Se o seu desejo é de contribuir, tudo bem. Se não, também participe conosco deste momento de adoração. E você que é membro, tem a oportunidade de devolver dízimos e ofertas, aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem te abençoado. Você tem essa oportunidade de devolver no altar do Senhor. Vamos colocar em pé, amém? Para louvarmos a Deus. E pessoal, conforme a gente vai tendo informação da chegada deles, nós vamos avisando, tá? Olha, eles já estão daqui a pouquinho, daqui a meia hora eles chegam. Eu sei que às vezes as mães, pais ficam preocupados, mas a gente vai avisando vocês. Tá tudo certo, tudo nos conformes. O pessoal já foi para lá, mas a gente vai avisando vocês. Amém. As palmas ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
Quantas vezes no deserto o Senhor nos toma pela mão. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em todas as situações somos mais do que vencedores. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vamos cantar a uma só voz. Você mudou. Vamos declarar todos juntos. A nossa história foi mudada por Jesus Cristo. Vamos declarar. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Pode continuar em pé, nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para chamar as facilitadoras da Rede Kids aqui na frente, para a gente já poder liberar as nossas crianças. Para a hora que chegarem os adolescentes, a gente já ter os espaços liberados, para depois a gente abraçar eles, a gente trazer eles para perto. Tá? Então, crianças, venham aqui à frente, as facilitadoras estão vindo aqui. Pode vir, criançada. Tem poucas crianças hoje? Amém? Gabriel, você ora pelas crianças? Para que o Senhor esteja abençoando. Senhor Deus e Pai, coloca em Tuas mãos agora a vida das crianças, ó Deus. Que ela possa ter um momento de aprendizado lá, Pai, assim como teremos aqui, ó Pai. Que o Senhor venha falar a cada coração delas, ó Pai, que elas possam conhecer mais do Senhor, ó Deus. Esteja, ó Pai, abençoando, ó Pai, as nossas crianças, ó Deus, para que elas possam, ó Pai, aprender cada vez mais e mais do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Nós continuaremos louvando ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Pai, obrigado porque o Senhor está presente aqui neste lugar, Pai.
Nós já te agradecemos através dessa canção por tudo que o Senhor tem feito. E nós queremos continuar declarando, Jesus, que o Senhor é o centro das nossas vidas. Tudo que o Senhor tem feito em nossas famílias, Pai. Toda a restauração que o Senhor tem trazido à tua igreja. É porque a tua igreja, Pai, tem se colocado diante do seu altar para te conhecer mais e mais, Pai. Por isso nós queremos declarar, Pai, nessa noite, Pai, que o teu nome é santo, que o teu nome é poderoso, que o teu nome restaura, ele cura, ele vivifica, ele traz renovo, ele traz esperança para corações que antes não haviam esperança, ele traz alegria para rostos que nunca viram alegria na vida, ele traz comunhão, traz alegria em lares destruídos anteriormente, mas que hoje erguem um altar em nome de Jesus, no nome do Cristo ressurreto, que nos deu vida, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar, Senhor. Vamos declarar mais uma vez: meu orgulho, o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O
Jesus, Jesus, Jesus. Nome mais doce não há, nome mais lindo não há, Senhor. Não há outro a quem a sua igreja se deva dirigir com adoração. Não existe outro nome a quem o nosso coração queima, a quem o nosso coração deseje como seu nome, Jesus. Não há outro nome dado nos céus e na terra a qual deva ser entronizado e elevado como teu nome, Jesus. Não existe homem, não existe pessoa, não existe organização, não existe serviço, labor, não existe nada que possamos fazer que se compare a Jesus Cristo, aquele que está à direita de Deus. O Senhor, o cabeça da igreja, aquele que nos enche. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo encher os nossos corações para que possamos ver a glória de Cristo neste lugar. A glória de Cristo neste lugar. Yeshua. Declarar mais uma vez com as nossas vozes, Yeshua. E depois de uma só voz, igreja, iremos declarar que Ele é o mais belo em nossas vidas. Às vezes as belezas desse mundo nos ofuscam, a riqueza dos bens, o desejo dos olhos, o desejo da carne, as belezas que o dinheiro pode comprar, as belezas do que o nosso trabalho pode proporcionar, as belezas da diversão, do entretenimento. Mas nós precisamos declarar quem é o nosso amado de verdade. E o seu nome é Jesus, aquele que nos amou primeiro, aquele que fez tudo por nós, que deu seu próprio Filho, verteu seu próprio sangue, sofreu dores que não precisaria sofrer por amor a nós. Por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Eis que Ele está à porta e bate e te chama a cear, e te chama a vir para perto, dizendo: filho meu, retorne aos meus braços, venha aos meus braços. Eu te criei para ser meu, eu te criei para ser a beleza da sua vida, o amor da sua vida. Não se entregue a outros amores, se entregue a mim, pois meu amor é incondicional. Vamos declarar Yeshua. Yeshua. Declarar: o meu amado, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que coral abençoado. Meu amado é o mais
Aplauda esse Deus, esse Jesus amado. Ele é sensacional. Jesus é maravilhoso. Ele é inigualável. Ele é o nosso Deus. Ele é, sempre será. Amém. Pode se assentar agora. Chegaram? Gente, eles chegaram. Uma salva de palmas para eles. Chegaram, a galera chegou. Beleza? Então vai ser o seguinte. A gente vai tocar uma música e daqui a pouquinho, no ápice da música, eles vão entrar. Aí vocês podem fazer uma festa. Até para esperar um pouquinho? Muito pouquinho ou pouco pouquinho? Ah, tem que organizar eles aqui? Entendi. É difícil, gente. É complicado organizar adolescente rápido, né? Vocês conhecem. Beleza? Pessoal, alguém consegue trazer uns livros rapidinho aqui para mim? Ô Di, cadê a Dilane? Traz uns livros aqui que a gente vai fazer um rápido merchan aqui. Aproveitar o tempo. Para que você possa estar adquirindo. Pode pegar qualquer aleatório aí. Beleza? Enquanto eles se arrumam ali, a gente quer fortalecer a leitura na nossa igreja. A gente tem buscado isso. Obrigado, Reinaldinho. Deus abençoe. Pessoal, chegaram alguns materiais novos na livraria. Um deles é o livro e o devocional da Gabriela Rocha. Eu sei que muitos conhecem as músicas dela, Atos 2, por exemplo, que a gente canta aqui na igreja. E ela lançou um livro que vem com um devocional. E as músicas delas têm nos inspirado muito, a gente sempre tem tocado. A gente sabe que ela é uma menina muito abençoada no meio gospel. O Gabriel foi num evento com ela, né, Gabriel? Foi uma benção, assim, a gente vê uma unção diferente, algo diferente. E ela fez esse material e a gente está vendendo ali. Apenas R$30. É um livro que vem o livro mais a devocional e você pode conferir na nossa livraria. A gente tem um livro bem interessante aqui também. Você que adquiriu sua Bíblia nova, sua Bíblia GPS, sua Bíblia NVI, você que está começando a estudar a Bíblia, ou voltando talvez a estudar a Bíblia, 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho, de Rick Warren. É um dos autores mais conhecidos, né, da literatura cristã. Ele fez o livro Uma Vida com Propósitos. Então, se você quer estudar a Bíblia sozinho, esse livro te dá 12 maneiras. Às vezes você não tem muito tempo para talvez ter um acompanhamento, alguém do seu lado te ensinando. Então, você pode estudar a Bíblia sozinho com esse ou com esse livro de John MacArthur, que também diz como estudar a Bíblia, apenas R$20. E por último, temos um livro do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História. Se você já ouviu falar da história de Augusto Cury, ele era ateu, ele conheceu a Jesus estudando a mente de Cristo. Então, se você se interessa por psicologia, por psiquiatria, por comportamento humano, ele escreveu esse livro, O Homem Mais Inteligente da História, 28 milhões de livros vendidos, ele é o autor mais lido da década. Apenas R$25 a respeito de Jesus. E agora, está tudo certo. Vem, meus adolescentes de Cristo agora. E o teu chamado, tua palavra anunciar, a tua doce voz me levará. Você me escolheu, assim como eu sou. Vou contigo e nada pode me parar. O meu chamado é te servir e só confio em ti, e só confio em ti. Vou tua verdade declarar e refletir o teu amor e viver pra ti, Senhor. A liberdade anunciar e mudar minha geração. Tua verdade declarar e refletir o teu amor e viver pra ti, Senhor.
oh, 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 vou por onde eu andar, a liberdade anunciar e mudar minha geração. Vira o meu chamado, tua palavra anuncia, a tua doce voz me levará. Você me escolheu, assim como eu sou. Eu vou contigo e nada pode me parar. O meu chamado é te servir e só confio em ti, e só confio em ti. Do jeito que a gente treinou, 1, 2, 3 e tira o pé do chão e vai. Vou tua verdade declarar e refletir o teu amor e viver pra ti, Senhor. Oh, 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 oh. Por onde eu andar, a liberdade anunciar e mudar minha geração. Vou tua verdade declarar, admitir o teu amor e viver pra ti, Senhor. Oh, 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 vou por onde eu andar, a liberdade anunciar e mudar minha geração. Faz barulho pra Jesus! Aleluia! Uou! Amém! Cheio de adrenalina. Essa molecada aqui, meu Deus. Rapaz, a minha voz eu acho que representa um pouco de como foi, né, Fernandes? Foi legal, né? Você ganhou do Peterson na Copa lá, né? Galera, esses são os adolescentes, meninos que vieram no retiro dos adolescentes. Até atrasando um pouco a gente chega feliz, é ou não é? É ou não é? Pode ter certeza que eles foram de uma maneira e voltaram completamente diferentes. Amém? Pode sentar a igreja. Vamos ter um momento agora de compartilhar. Pode sair. Igreja, nós temos algumas pessoas que vão querer compartilhar algumas coisas aqui e é difícil encorajá-los, viu? Mas a gente aprendeu que quem nos encoraja é o Espírito. O Espírito Santo é o nosso encorajador para o resto da nossa vida. Então, se eles vão vir falar algo aqui na frente, é porque o Espírito Santo encorajou a vida deles, amém? E o primeiro que eu queria convidar aqui é que viesse o Diego Cozan junto com o Lipe. Cadê o Lipe, o Diego Cozan? Lipe! Cadê o líder dele, Diego? Chega aqui, irmão. Aê, garoto. A molecada te ama. Ele tem algo para falar aí para vocês. Diego foi o líder dele juntamente com o Matheus Tiva. Ergue a mão aí, Tivinha. Junto com o Tiva. Ele tem algo para compartilhar com a igreja aí, do que ele viveu e encorajar a todos nós. O que eu falo? Boa noite. O retiro foi muito especial, né? Não só para mim, mas sim para todos.
Creio que o retiro mudou muitas vidas. Esses 3 dias que nós passamos foi muito especial. Espero que deu para mudar bastante gente, os costumes, as amizades e conhecer bastante gente nova, né? Eu falo. Oi? Bacana também, né? A amizade, né? Fazer molecada toda aí, né? Teve com nós aí 3 dias, deu pra conhecer cada um, né? Pra conhecer o que passou, o que mudou. O pessoal de cada um aí. Os cozinheiros também, que ajudou lá bastante. Parabéns aí todo mundo aí. É isso aí. Amém. Valeu, Lipe. Queria agora chamar o Tinho, que vem aqui. Mas ele vai vir para encorajar um cara que foi líder junto com ele, que é o João Felipe. Chega aqui, João Felipe. Boa noite. O que eu senti lá e o que eu mais queria falar é que, cara, a nossa vida é um sopro e a gente tem que aprender a amar mais. A gente conversou muito sobre o que é um pai e isso é sempre um assunto que me pega demais. Porque muitas vezes eu não consigo olhar para meu pai e falar: pai, eu te amo. Mas agora eu não sei se ele está aqui, eu não estou vendo ele, mas só queria dizer: eu te amo, pai. Amém. Aleluia! Queria convidar um cara aqui, ele veio de fora, já tinha muita amizade já com a gente. Chega aqui, Marco Antônio. Aê, Marco! Deus abençoe, mano. Graças e paz a toda a igreja. Para começar, eu quero agradecer o Vinícius, meu brother, fez o convite lá, vai estar presente no retiro. Essa galera aí incomparável e primeiramente agradecer o Espírito Santo, primeiramente a Deus também, que tem nos proporcionado este momento, porque vários outros países é proibido adorar o nosso Deus que a gente adora. E quão maravilhoso é a gente adorar esse Deus espontaneamente, livremente, que tem alcançado os nossos corações. E eu creio que Ele tem preparado essa geração para alcançar várias pessoas. E elas estão recebendo esse Espírito Santo. E assim, não tenho que falar do retiro, cara, porque o Espírito Santo a gente sente. E não tem como eu explicar isso. Só vocês sentindo. Então a galera que não foi aí, vocês estão perdendo muito, muito. Agradecer os cozinheiros, a costela hoje estava boa. Quem não foi, perdeu a costela. E, meu, molecada é sensacional, velho. Infelizmente aconteceu um acidente, chegamos atrasados. Mas eu falo assim, deixa Deus usar a vida de vocês, porque mesmo as coisas dando errado, a gente sempre pensa que a gente fica em dúvida se Ele existe ou não. Mas se não tivesse as lutas, a gente não ia poder se fortalecer. Então, quando acontecer isso, deixa Deus usar a vida de vocês, porque Ele sabe o propósito de cada segundo da sua vida. Entrega nas mãos dele, deixa Ele tomar as decisões da sua vida, que Ele vai fazer o melhor para vocês. Deus abençoe todo mundo. Valeu, Tânia. Amém.
Queria convidar um cara que agora eu vou estar aqui com ele, eu vou estar abraçado, vou estar ajudando ele. Giovanni Paulino, pode vir aqui. Cadê o Giovanni? O Giovanni. Ah, ele está ali. Chega aqui, Giovanni. Primeiramente, boa noite. E o que eu senti lá no Retiro dos Adolescentes foi algo muito forte, que tocou meu coração, né? E senti algo relar na minha mão. Aí o nome dessa coisa é Espírito Santo. Espero que todos os adolescentes também sentiram a mesma coisa. E isso não foi lá por essa não é a palavra. Essa parte. É, pela parte mesmo. Aí é só isso mesmo. Beleza, abençoe. Amém. Estamos acabando. Queria convidar um menino que muito especial para mim. O nome dele é Pedro Balzanella. Venha cá, Pedro. Boa noite. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer os líderes que me ajudaram muito, eu tinha vergonha. Eu não ia falar aqui, né? Graças ao Tanner, né? Galera, eu aconselho vocês aí, porque foi muito top. Mexeu muito comigo. E é isso. Valeu, Pedrão. Queria convidar agora um menino que também veio de fora. Ele não ficou por último porque ele é menos especial. Mas para fechar esse momento, queria convidar o Gustavo Araújo, que vai vir aqui junto com o líder dele, Vinícius, que o encorajou nesses dias. Deus te use, mano. Oi, boa noite. O retiro foi uma coisa muito forte, deu para sentir. Só que nos primeiros dias, para mim, não adiantou muita coisa. Mas no terceiro, deu para sentir Deus tocando o coração. Amém. Amém. Realmente, gente, o que Deus fez nesses 3 dias, a gente estava conversando junto com o pastor Cris e vendo os processos, né? Desde a primeira noite até o encerramento hoje, cada momento, a gente via Deus agindo de uma forma mais íntima, mais intensa. E se você está aqui, não deixe de participar dos próximos. Se você que é uma menina adolescente, está aqui e nunca participou, está chegando das meninas, ainda temos algumas poucas vagas, mas temos. Mas não deixe que esse momento passe na sua vida. Deus teve um encontro marcado com toda essa galera esse fim de semana. Eles poderiam estar em tantos outros lugares, poderia ser tantos outros adolescentes, mas Deus escolheu cada um deles aqui. Cada jovem para trabalhar, cada homem para trabalhar. Realmente a costela hoje estava boa, homens da cozinha. Depois de encher o espírito, nós fomos alimentar o corpo. E estava muito bom, tudo. E se você não teve a chance desse ano de participar de algum retiro, invista na vida do seu filho, da sua filha no ano que vem. Na vida de pessoas que você conhece que tem filhos e filhas adolescentes. Essa música é muito interessante. Se puder colocar o refrão da música da entrada deles. Tem alguém na projeção que se pudesse colocar o refrão da música que eles entraram, diz assim: vou tua verdade declarar, refletir o teu amor e viver para ti, Senhor. Qual que é a próxima? Vou por onde eu andar a liberdade anunciar e mudar a minha geração.
Aqui, irmãos, tem os adolescentes, meninos que vão mudar essa geração. Adolescentes que saíram de lá com um pacto com o Espírito Santo e com Deus, falando: Deus, eu tenho uma responsabilidade, que eu vou mudar a minha casa, eu vou mudar o ambiente onde eu estou, eu vou mudar essa geração. E podem ter certeza que agora vocês têm um grande trabalho nas mãos de vocês. Agora vocês, pais, vocês têm uma grande responsabilidade de dar continuidade, de continuar regando essa semente que foi plantada, de continuar edificando essa semente que foi plantada no coração deles. Eles são adolescentes, eles não conseguem fazer as coisas sozinhos, eles precisam da ajuda de vocês agora. Então agora uma grande parte de todo o processo, vocês vão ter muitas responsabilidades. Amém? Vamos orar e depois nós vamos vir recepcioná-los com um grande abraço. Queria que você levantasse, vocês estendessem sua mão aqui à frente. Gui, ore por cada um deles. Galera, para facilitar também para as famílias, a equipe, se puder vir aqui para cima, a equipe, tá? Liberar espaço aqui. Vamos fazer igual dos homens, pode vir aqui em cima aqui, tá? Para vocês dançarem essa música. É brincadeira. Mas vamos orar então. Estenda a sua mão, toda a igreja, vamos estender as nossas mãos para abençoar a vida desses adolescentes. Pai, te agradecemos porque o Senhor é fiel, Pai, porque o Senhor é fiel com a tua igreja, Pai. O tanto, Pai, que nós vemos esses líderes se esforçando, Pai, buscando, Senhor, trabalhando para que esse evento, para que esse retiro acontecesse. Nós sabemos que essa data foi marcada no seu calendário, Pai. O Senhor de antemão preparou esse momento para encher esses adolescentes, esses meninos do seu Espírito, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou. Obrigado pelas famílias que investiram na vida deles. Obrigado por cada família que veio aqui recebê-los, Pai, pois nós sabemos, Pai, que o plano, Pai, do seu coração é a família, Pai, a família é a estrutura, a família é a base para que o Senhor reine, Pai. Por isso, Pai, tudo isso que foi plantado nesses corações, que a família dê seguimento, que a igreja dê suporte e que o seu Espírito seja a chama acesa nesses corações. Nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente convidar a família, tem uma surpresa para uma pessoa dessa equipe aí. E eu queria... Cadê o Rafinha, Luca? Ô Rafinha, vem aqui, Rafinha, aqui comigo. Vem cá, Rafa. Tem uma surpresa para você de uma pessoa que você achou que ia estar trabalhando. E ela está bem ali no cantinho. E ela tem uma surpresa para você. E essa é a mãe do Rafa. Vem aqui, Rafa. E ela tem algumas palavras para falar diretamente para o Rafa. Para vocês entenderem um pouco dessa história, ela teve um momento meio difícil, relacionado a uma doença bem grave. E esse menino aqui ajudou muito ela em oração, ajudou muito ela sendo um filho que ama a sua mãe. Um filho que coopera, e ela tem algumas palavras de agradecimento, de surpresa para ele. Deus me presenteou, boa noite. Deus me presenteou com uma joia rara da coroa dele. Sabe por quê? Porque ele sabia que no decorrer da minha vida, eu ia precisar dessa força, dessa fé, dessa maravilha que ele fez por mim nos momentos que eu mais precisei. Ele esteve muito presente. E ele foi, assim, muitas vezes a minha força, que não me deixou desanimar, para depois de 1 ano e 4 meses, eu estar de pé aqui, para quem não tinha 90 dias. Estou aqui, agradeço a Deus pela força, pela oportunidade. Trouxe um presente, a chave do céu. Espero que você faça um bom uso dela. E eu te amo demais. Amém. Enquanto nós cantamos essa música, a família pode vir à frente, receber os seus filhos, seus sobrinhos. Pode vir à frente enquanto nós cantamos essa música. Dê um abraço nele. Eu olho para a cruz e para
para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, yeah. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. A igreja pode se assentar enquanto o pessoal vai voltando para os seus lugares. Gente, a gente só pede que vocês não vão embora, que vocês permaneçam aqui com a gente. Permanecer cultuando a Deus, agora no momento da palavra. Agora as crianças podem estar voltando lá para as salinhas, tá bom? Nós vamos continuar agora aqui e as crianças vão lá com os seus facilitadores, suas facilitadoras. Elas podem retornar lá embaixo para serem ministradas agora, tá bom?
Queria convidar o pastor Cris, que esteja aqui, possa subir aqui com a gente. Eu não vou apresentá-lo tanto, eu vou deixar que ele possa fazer essa apresentação. Mas eu queria que vocês estendessem as suas mãos para nós abençoarmos a vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, que está a vida, Pai, do seu servo, que o Senhor agora use a boca dele, Pai, para falar ao nosso coração através da palavra, que ele seja um instrumento do Senhor, Espírito Santo, unja-o e seja, Pai, boca do Senhor aqui neste lugar, ó Pai, que ele possa falar tudo o que está no seu coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Boa noite, graça e paz, paz do Senhor, como você preferir. Não é fácil a tarefa de ser pregador, gente, porque depois de tudo que já aconteceu aqui, eu só vou pregar por um motivo, porque é a palavra de Deus. Porque se fosse palestra, não cabia mais, não é? Nós somos tão abençoados até aqui. Depois também é difícil a tarefa de um pregador, porque eu sou muito emotivo, então eu já chorei um monte ali, né? Estou aqui com as minhas emoções muito mexidas, e aí você tem que manter agora a centralidade para compartilhar da palavra de Deus. Eu me sinto privilegiado, vou dizer para você. Eu sinto um grande privilégio de ser chamado por Deus para ser pastor e para proclamar a sua palavra. Eu não estou falando isso em detrimento de você, dizendo que eu sou privilegiado e você não, de jeito nenhum. Mas eu me sinto privilegiado por poder participar de momentos como esses. Eu lembro que a minha mãe queria que eu fosse médico. Eu tenho um primo que foi criado pela minha mãe, e ele é médico, e minha mãe queria que eu fosse médico. Eu queria ser professor. Quando eu saí de casa para fazer a inscrição para o vestibular, lá em Fortaleza, você vai ver meu sotaque é misturado, porque eu sou paulista, criado no Ceará, fui missionário em Curitiba, casei com uma gaúcha, tenho 2 filhos joinvilenses e hoje moro em Maringá. Mas eu só tenho 38 anos, é bom dizer. Mas lá em Fortaleza, quando eu saí para fazer a inscrição do vestibular, ainda tudo manual, eu lembro que eu estava na fila do banco para fazer o pagamento da taxa de inscrição. Eu preenchi tudo, menos o curso, porque eu estava em dúvida se eu agradava a minha mãe, porque era digno, ou se eu escolhi aquilo que o meu coração queimava tanto. Ela havia me deixado livre para isso, daquele jeito. Vou respeitar a sua escolha, mas... Eu lembro que quando eu cheguei no caixa para fazer o pagamento da taxa, eu pedi a caneta da moça para preencher o restante da ficha, e eu marquei pedagogia. Eu lembro que eu cheguei em casa e minha mãe disse: meu filho, eu respeito a sua decisão, eu só me preocupo como que você vai viver. Hoje eu brinco com ela, ela mal sabia que eu não seria professor, eu seria pastor. E aí, tratando-se de financeiro, né, para como você vai viver, fica um pouquinho mais complicado. Mas sabe, eu dizia para ela, eu falava: mãe, se eu tiver que ficar de trás de uma mesa atendendo uma pessoa por vez, eu não vou conseguir. Porque isso ardia no meu coração. Isso tem a ver com quem Ele me fez. Isso tem a ver com quem Ele me tornou. E talvez, é engraçado dizer isso que eu falei agora, né? Sou paulista, criado no Ceará, essas coisas todas. Mas sabe, eu posso dizer para você, e compartilhei um pouco disso esse final de semana lá com os seus filhos, com os adolescentes. Eu posso dizer uma coisa para você: eu não passei por nenhum destes lugares fugindo de alguém ou de alguma coisa. Eu passei por todos eles guiado pela convicção da voz de Deus. E eu olho para a minha história e eu sou tão pleno e satisfeito em quem eu sou, não porque eu sou, mas é porque quem Ele me fez ser. Para você entender um pouco da minha fala aqui, do que eu vou compartilhar, eu fui jocumeiro. Quem conhece a Jocum sabe do que eu estou falando. Eu fui missionário numa agência internacional chamada Jocum, existe no Brasil inteiro. Eu fiquei nessa agência missionária por 7 anos, mas sempre soube que Deus havia me chamado para a igreja local. Lá eu conheci minha esposa, nós casamos,
e nos ligamos a uma comunidade local em Joinville, Santa Catarina, e éramos missionários desta comunidade. Depois de um tempo, entendemos de Deus que deveríamos ir para aquele lugar. O pastor então nos trouxe de tempo integral para a igreja. Foi onde eu fiz a minha segunda faculdade de teologia, foi onde eu fui ordenado pastor, onde minha esposa fez a sua faculdade. Minha esposa é assistente social, foi onde nós tivemos os nossos filhos, e eu já estava em Joinville, em Santa Catarina, há 10 anos. Desses 10 anos, 7 anos eu fui pastor de adolescentes, e nos últimos 3 anos eu fazia parte da equipe pastoral, no que numa igreja, no modelo mais convencional, seria um pastor auxiliar. E eu estava feliz naquele lugar, eu estava pleno ministerialmente naquele lugar, e eu estava com uma perspectiva de pelo menos mais 10 anos pela frente. Mas quando nós chegamos a Joinville, Santa Catarina, nós recebemos uma palavra de Deus de que aquele não era o nosso último lugar. Mas passaram-se 10 anos, vai demorar ainda, quem sabe até Deus mudou de ideia, né? No 6º ano que nós estávamos lá, o pai de uma adolescente entrou na minha sala para conversar comigo. Ele saiu da sala e anunciou à secretária que queria voltar. Eu falei para ela, mas eu acabei de falar com ele. Ela disse, mas ele está insistindo para falar de novo. Eu falei, tá bom. Ele entrou, em pé mesmo, do jeito que estava na porta, olhou para mim e disse, pastor, eu admiro o jeito como você ama essa igreja. Eu admiro o jeito como você cuida das pessoas que são confiadas a você. Mas pastor, não crie raízes. Aqui não é o seu último lugar. E ele disse, faz sentido, pastor? Eu falei, obrigado. De uma maneira muito seca, objetiva, talvez para ele até grosseira, para alguém que estava se expondo a um ato de fé. Ele saiu da sala, eu interfonei para a secretária e falei, como eu não tenho mais nenhum atendimento, se chegar alguém eu não vou atender, eu preciso orar. Eu tranquei a porta da minha sala e naquele dia eu fiz uma oração. Eu orei e falei ao Senhor, eu disse, Deus, eu quero que aqui seja o meu último lugar. Eu quero dar os meus dias, a minha velhice, a minha vida neste lugar. Eu não preciso ter um ministério pessoal, eu me realizo no ministério do meu pastor. E eu orei e pedi que Deus movesse de mim aquela palavra. Passaram-se então os próximos 4 anos. Eu achei, porque eu senti Deus movimentando-se na minha história e na história da minha casa, ajustando o meu casamento, ajustando a minha perspectiva em relação à igreja. Então eu imaginei que aquela palavra havia sido movida de mim. Até que no dia 7 de setembro de 2017, eu estava na cidade de Maringá com a minha esposa, eu estava sendo oficineiro num dos treinamentos de líderes do Instituto Team Street Brasil, do qual eu era voluntário há 6 anos. Eu vinha há 6 anos à cidade de Maringá como voluntário para ser treinado, para treinar, para participar do Instituto Team Street Brasil. E nós chegamos em Maringá, minha esposa só tinha vindo uma única vez a Maringá, e eu insisti para que ela viesse comigo, e quando nós chegamos lá, nós nos sentimos numa armadilha. Porque nós olhávamos para aquele lugar que para mim era tão comum, e eu era tomado pela sensação de que ali era a minha casa, de que aquele lugar era o meu lugar de todos os dias. Eu lembro de ter dito à minha esposa que queria ir embora, eu não queria ficar ali, eu queria fugir daquele lugar, mas eu ia dar uma oficina no domingo à tarde. Foi um tempo, eu vou resumir essa história, foi um tempo difícil. Eu lembro de voltar para Joinville, e a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei às 5 horas da manhã, no ônibus às 5 da manhã, às 9 da manhã eu estava de frente com o meu pastor, falando para ele do que estava acontecendo e dizendo, eu não quero. Eu lembro que eu passei 2 semanas de cama, orando e dizendo ao Senhor, eu não quero ir. Lembro que fiz uma oração até ousada, e eu falei para Deus, eu não me importo de ver o que o Senhor tem para a minha vida, sendo feito na vida de outra pessoa, mas eu não quero ir. Mas foi um processo. Deus trabalhou no meu coração, inclinou o meu coração, e no dia 5 de janeiro de 2018, 3 meses depois, eu estava chegando com a minha mudança e a minha família na cidade de Maringá, onde hoje eu estou de tempo integral no ministério, no Instituto, sou o diretor pastoral do Instituto Team Street Brasil, sou membro de uma igreja local,
há 2 semanas atrás, eu e minha esposa assumimos uma das comunidades da nossa denominação na cidade, e estamos vivendo dias estranhos, não ruins, estranhos. Eu te digo por que estranho. É muito gostosa a sensação quando você sonha com algo e Deus realiza. É muito gostosa a sensação quando você sonha com um futuro profissional, com a constituir uma família, com ter um filho, com um chamado missionário, enfim. Quando você sonha com algo e você descobre que o que você está sonhando é a vontade de Deus. E aí isso se realiza. É empolgante. É empolgante saber que no meio dos seus sonhos, dos seus desejos pessoais, Deus habitava. Mas o que eu vivo esses dias, desde que cheguei a Maringá, não é a realização de um sonho. Eu não sonhei com o que eu vivo em Maringá. Eu sonhei com apenas uma das coisas que eu vivo lá, que é um tempo de qualidade como família. Em Joinville eu não tinha muito tempo de qualidade com a minha família. E hoje eu consigo desfrutar disso. Então isso sim, era um sonho. Mas o que eu vivo hoje enquanto instituto, viajar, ir para retiros pelo Brasil inteiro, ministrar a palavra, eu nunca desejei isso. Foi até um paradigma para mim quando tudo isso começou, porque eu dizia, Senhor, eu não quero ser pregador de retiro, eu não quero ficar viajando de cidade em cidade pregando, eu quero estar num lugar. Não foi um sonho, nunca foi um sonho ser pastor de igreja. Eu sempre sonhei em ser pastor em uma igreja, e não pastor de uma igreja. Eu sempre achei que eu não tinha inclinação para isso. Quando tudo isso aconteceu, eu não estou empolgado, mas eu estou feliz, porque eu descobri uma outra faceta do relacionamento com Deus. Uma eu falei agora há pouco, é a empolgação de ver a vontade de Deus confundindo-se com os seus sonhos. Outra coisa é você olhar para a sua vida e dizer, eu não esperei por isso, eu não ansiei por isso, eu não desejei por isso. O que eu vivo hoje é única e exclusivamente a vontade de Deus, o que Ele quis que eu vivesse. É muito gostoso. É muito gostoso você olhar para a sua vida e você dizer, caramba, eu não planejei isso daqui. Então foi Ele que planejou? Então Ele planeja com a minha vida? Eu lembro que voltando para casa de um dos cultos com a minha esposa, ela disse, amor, o que você está sentindo? E eu falei para ela, eu estou para perguntar para Deus se a vida ainda é minha. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque para mim existem 3 maneiras de se passar pela vida. Uma delas é sendo totalmente alheio à vontade de Deus, escolhendo suas próprias vontades, vivendo a sua própria história a partir das suas próprias escolhas. E aí, dependendo das suas escolhas, você pode sim ser bem-sucedido ou não, depende de suas escolhas. Uma segunda maneira de passar pela vida é ser um bom cristão, é ser um cristão autêntico, fiel à palavra, praticante da palavra, não apenas um religioso, e você com certeza será feliz. Mais do que bem-sucedido, você será feliz, porque você vive debaixo da palavra de Deus, daquilo que é mandamento e daquilo que é promessa. Então você vai passar pela vida como um cristão autêntico, que testemunha de Jesus, que manifesta Jesus à humanidade, e amém, vai ser uma bênção. Mas há uma terceira forma, e é sobre ela que eu quero falar com você nessa noite. Há uma maneira de passar pela vida em que você seja exatamente quem Deus te criou para ser. Há uma vontade geral de Deus para a humanidade, mas há uma vontade específica que tem o seu nome, o seu endereço, a sua idade, o seu tamanho, os seus medos e as suas coragens. E de verdade, eu lembro que um dia eu orei, dizendo a Deus que eu queria ser exatamente quem Ele desejou que eu fosse. E eu me sinto sendo forjado, conduzido para isso. Eu tenho 2 filhos, o Noah, de 9 anos, e o Benjamin, de 5 anos. Eu costumo usá-los como exemplo.
Digamos que o que eu quero falar para você é que é como se eu chegasse para o Benjamin e eu dissesse: filho, o que você deseja ser? E ele dissesse para mim: pai, eu quero ser cientista. Mas eu gostaria que ele fosse administrador. Mas diante do desejo dele de ser cientista, como pai, eu me comprometo com ele dizendo: filho, eu vou fazer de você o melhor cientista que o mundo já conheceu. E eu com certeza vou dar o melhor de mim como pai, para que o meu filho seja o melhor cientista que ele pode ser. E eu não tenho dúvida que ele seria um bom cientista e que ele honraria o nome do Senhor sendo um bom cientista. Mas é como se eu chegasse para o Noah e eu dissesse: Noah, o que você quer ser? Ele dissesse: pai, eu gostaria de ser jogador de futebol, mas e o Senhor? O que o Senhor quer que eu seja? E eu dissesse: não, filho, importa o que você quer. Ele disse: não, pai, eu não quero ser o que eu quero ser, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. E eu dissesse: então tá bom, eu gostaria que você fosse um administrador. E ele dissesse: ok, pai, eu abro mão de ser um jogador para ser um administrador. Como pai, eu me comprometeria com Noah, e ele seria o melhor administrador que o mundo já conheceu. Mas você percebe a diferença? Com o Benjamin, eu teria a aliança como pai de fazer dele o melhor cientista que ele quis ser. Com o Noah, eu teria com ele a aliança de fazer dele o melhor administrador que eu quis que ele fosse. Você percebe a diferença? Com certeza ambos serão realizados, com certeza ambos serão prósperos e felizes, mas eu não posso negar que há um gozo no Espírito, próprio daqueles que são absolutamente aquilo que Deus quis que eles fossem. E eu quero ler com você, para a gente tornar bíblica essa conversa, né? Para sair do campo das experiências pessoais. Eu quero ler com você um texto bem conhecido, que está em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Se você puder abrir para acompanhar, senão você ouve atentamente. Lucas, capítulo 5, diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Se você puder permanecer com sua Bíblia aí, nós vamos continuar lendo, mas eu quero parar aqui. Vocês estão falando a respeito de lugares comuns que se tornaram lugares extraordinários. E eu quero trazer o seu olhar para este lugar comum. Essa é a minha família. Gente, não se faz uma coisa dessa, né? Já falei que estava com o emocional meio mexido, vocês colocam. Lindos. Que legal. Já eu estou lá. Eles estão assistindo. Voltando aqui, vou tentar voltar agora. Sim, Jesus está fazendo o que sempre fez. Estava ensinando a uma multidão. A multidão o apertava, ele precisava de um certo distanciamento para que a sua voz projetasse e pudesse ser ouvida da melhor maneira por aquela multidão. Então ele chega em um lugar comum, à beira de um lago, onde à beira de um lago não vai existir um padeiro. Pescadores não teriam um trator, nem naquela época. Pescadores não teriam uma carroça. Pescadores teriam um barco, um lugar comum. Nada de extraordinário aqui. À beira de um lago, um barco, pescadores, Jesus ensinando a uma multidão. Tudo tranquilo, tudo muito óbvio, tudo muito comum. Mas é muito interessante porque a Bíblia diz que então ele viu 2 barcos, isso não é comum. Quando a Bíblia diz que Jesus olhou, quando a Bíblia diz que Jesus enxergou, não é simplesmente passar os olhos e dizer: eu vi. Eu estou vendo todos vocês aqui. Mas muito provavelmente, se um dia você me encontrar e disser: você lembra de mim? Eu vou dizer: desculpa, da onde? Você vai dizer: lá da IPI de Sertanópolis, você estava lá pregando. Eu vou dizer: querido, desculpa. Eu falei: mas você não viu? Eu falei: olha, eu olhei para todo mundo, mas eu não consegui perceber todo mundo. Então não é esse olhar
como eu estou olhando agora e tentando perceber todos vocês, mas não vou dar conta. Jesus, ele olhou, ele viu, e isso o despertou na sua atenção. Esse lugar que é comum está começando a deixar de ser comum. Jesus enxergou algo nesse lugar que ele vai usar como matéria-prima para algo extraordinário. Então a Bíblia diz que Jesus pede o barco emprestado. Na verdade não pede nada, ele entra no barco. E se não fosse demais entrar num barco de um pescador sem pedir licença, ele pede que empurrem o barco para um pouco mais para dentro do lago. Agora pensa comigo, a Bíblia é clara em dizer que esses pescadores voltaram de uma noite inteira de pescaria sem peixes, redes vazias. Eles estavam lavando redes sujas de qualquer outra coisa, menos de peixe. Portanto, eles estavam cansados. Eu não vou arriscar dizer que eles estavam frustrados, porque eu imagino que para um pescador seja de certa forma comum, até uma probabilidade mínima, mas existe, de que eles não consigam pescar. Como estudiosos do mar, do tempo, do clima, talvez eles tenham até desconfiado que isso aconteceria naquela noite. Então eu não vou arriscar dizer que eles estavam frustrados. Pode ser que essa era uma cena ou uma sensação comum. Não pescaram, paciência, vamos lavar as redes, vamos para casa descansar e na próxima noite nós voltamos. Agora, com certeza, se eles não estavam frustrados, eles ficaram agora. Porque Jesus, que naquela época também era muito comum, um homem andando pelas ruas, andando pelos lugares, pregando, dizendo ser o Messias, falando em nome de Deus e arrebanhando multidões. Então não era uma cena extraordinária ver um homem cercado por uma multidão ensinando alguma coisa. Até então Jesus ainda era para eles um homem comum, e agora um homem comum, abusado, toma o meu barco, e aí eu não vou poder ir embora, não vou deixar um barco com um estranho, vou ter que esperar ele terminar, trazer o barco à beira do lago, amarrar, fazer sei lá o que para ir para casa. Então com certeza, se eles não estavam frustrados, ficam agora, porque, poxa vida, que falta de sensibilidade da parte de Jesus, não? Nem para perceber que eles estavam cansados, e deixá-los ir embora com tranquilidade, mas não, ele entra no barco e pede para empurrar. Aqui é o lugar, é o ponto, é o lugar-chave, onde Jesus começa a transformar um lugar comum para aqueles homens, um dia comum, uma pesca comum, ou uma falta de peixe comum, em um lugar extraordinário. E é aqui que muitos de nós não conseguimos discernir Jesus, porque nós achamos que Jesus precisa chegar já revolucionando o cenário. Nós estamos com uma enfermidade, nós recebemos uma má notícia, nós estamos com um problema de relacionamento, nós estamos com um problema financeiro, nós estamos com um problema na alma, e nós achamos que Jesus precisa chegar já mudando tudo, já revolucionando tudo, e muitas vezes ele chega apenas entrando no barco do jeito que ele já está. Ele chega discretamente, só entrando na situação, sem que você nem perceba, talvez de uma maneira que até incomode você, de uma maneira que você até diga, poxa vida, eu sofrendo e parece que vem mais sofrimento, eu já não tinha peixe nas redes, eu já não tinha pescado nada, agora eu vou ter que ficar aqui esperando esse homem terminar de falar. Quantas vezes Jesus está entrando nos nossos lugares comuns, para provocar uma mudança e nós não o reconhecemos? Mas Jesus é esperto. Eu costumo dizer que graças a Deus que Jesus é Deus, porque se não fosse, eu seria idólatra, porque eu adoraria, porque Ele é perfeito, inteligente, esperto, estrategista, sensível. Se Jesus chega naquele lugar e simplesmente aproveita a cena para falar e não pega o barco daqueles homens, eles sem dúvida nenhuma iriam embora. Cansados, uma multidão chegando, um homem falando coisas que eu não entendo. Vamos fugir, gente, vamos embora, depois a gente volta para ver o que ficou para trás, vamos embora. Quando Jesus entra no barco daqueles homens, Jesus está tendo uma garantia de que eles não vão embora e vão ficar. Por quê? Porque o tempo em que Jesus está ensinando a multidão, Ele ensina aqueles homens dois princípios. Primeiro, pare para me ouvir, para que você saiba quem eu sou. Segundo, seu problema pode até ser grave, mas tem outros problemas maiores e eu vou resolvê-los.
O que Jesus está dizendo àqueles pescadores não é: eu não estou nem aí para o que aconteceu durante a noite com vocês. O que Jesus está ensinando àqueles pescadores é: vocês precisam aguardar, porque eu tenho uma multidão para atender. Mas poxa, pastor, que insensibilidade da parte de Jesus. Você sabe o final da história? Você sabe o que esses pescadores se tornaram? Você sabe quem esse Simão se tornou? Essa era a primeira aula do discipulado de Jesus, porque ele estava transformando pescadores comuns em homens que revolucionariam o mundo com a pregação do Evangelho. E por causa da revolução que eles fizeram, eu e você estamos aqui hoje. Por isso ele já estava na primeira lição do discipulado, ensinando e dizendo: eu sei que vocês têm problemas, mas eu preciso que vocês entendam que há problemas maiores. Ele então ensina. O texto continua no versículo 4, e ele diz: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Quem disse a eles que ele era mestre? O que acontece para que aqueles homens não olhem mais para Jesus como um homem comum que sai andando por aí, pregando e falando ser o Messias, como era tão comum na época? Inclusive o nome Jesus não era um nome tão extraordinário, era um nome comum. O que aconteceu? O tempo em que Jesus usou o barco daqueles homens foi suficiente para que eles vissem Jesus de um jeito diferente. Quando Jesus entra na minha história, na sua história, no meu lugar comum, no seu lugar comum, e parece não resolver nada, fica lá e você olha em volta e nada muda, parece às vezes que fica até pior. Quem nunca teve a sensação de que andou com Jesus e as coisas ficaram pior do que era antes? Dizem que antes de melhorar piora, né? Por quê? Porque o que Jesus está fazendo naquele momento, se ele dissesse àqueles homens: peguem um barco e vá ao mar alto, eles iam olhar para eles e dizer: ah, por favor, né? Você é pescador há quantos anos? Me diz qual é a sua experiência, qual é o maior peixe que você já pescou? Me diz quantas vezes você já fez isso na vida? Certamente a palavra de Jesus para aqueles homens não teria autoridade, mas porque eles ficaram um tempo aguardando que Jesus usasse o seu barco, eles ouviram o suficiente para perceber que aquele homem tinha autoridade no que falava, que aquele homem não falava de qualquer coisa, mas aquele homem falava do que sabia falar, do que era verdade para ele. Portanto, agora eu não preciso saber se ele é pescador, não preciso saber se ele pescou um peixe maior que eu, não preciso saber mais nada sobre ele, é suficiente para saber que ele é mestre, e se ele é mestre, eu quero aprender com ele. E eu digo a ele: olha, a minha experiência comum é que não vale a pena voltar lá, mas eu quero transformar a minha experiência comum num lugar extraordinário, e eu quero andar pela tua palavra, e pela tua palavra nós vamos voltar lá. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Um dia comum, um cenário comum, um lago, um barco, redes, pescadores. Um movimento comum, Jesus ensinando a uma multidão. Mas há uma diferença. Ele chega e vê aqueles pescadores. E se ele viu, ele vai fazer alguma coisa. Pede o barco emprestado. Entra no barco. Ganha tempo, ensina, captura a admiração daqueles homens. Agora que a multidão está saciada, vamos lá. Jesus se volta para aqueles homens, e agora são eles. Não tem mais a multidão, agora são eles. Jesus dá uma ordem. Aqueles homens que agora entendem que aquele homem não é um homem comum,
decidem andar em cima da palavra dele, decidem contrariar a sua experiência pessoal, decidem não levar em consideração a sua longa história de pescadores, decidem crer que há naquele homem algo extraordinário na pessoa dele e para eles. Então eles vão ao mar alto e enchem suas redes de peixe. Quase começam a afundar, chamam um barco do lado, também ficam cheios de peixes. Uma pesca comum, tornando-se numa pesca maravilhosa. É assim o título que está na minha Bíblia. Uma pesca comum, tornando-se numa pesca extraordinária. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Agora, pescadores comuns que viram um homem comum tomando o seu barco para fazer algo comum, ensinando uma multidão, agora estão jogados aos pés de um homem extraordinário, porque tiveram uma pesca extraordinária, e porque sabem que não é algo comum que está acontecendo ali. Eles se reconhecem enquanto pecadores, eles tomam consciência da sua verdadeira identidade, porque eles tomam consciência de quem é aquele homem. Só que o motivo pelo qual Jesus viu aqueles homens, entrou no seu barco e fez todo esse movimento, não era porque ele queria dar a eles uma pesca extraordinária. Não era porque Jesus queria curá-los do trauma de uma pesca mal sucedida. Não era porque Jesus queria ganhar o destaque na história deles e fazer deles pescadores mais confiantes. Jesus olha para eles e diz: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Pastor, por que Jesus ainda não mudou a minha história? Porque Jesus ainda não curou a minha enfermidade? Porque Jesus ainda não salvou aquele lá da minha casa? Porque Jesus ainda não fez algo extraordinário na minha história? Porque talvez você esteja achando que tudo que Ele quer fazer é te dar uma experiência positiva com aquilo que você teve uma experiência negativa. Talvez você esteja achando que tudo que Ele quer fazer é um grande milagre com aquilo que hoje você já não acredita mais, que você já está desanimado, desacreditado. Mas a verdade é que Jesus, Ele não está servindo milagres para aqueles que querem milagres. Jesus está servindo identidade para aqueles que querem descobrir quem são nele. É mais do que resolver o seu problema, é mais do que curar a sua enfermidade, é mais do que prover o seu dinheiro, é mais que isso, porque isso para Ele é nada. Ele pode fazer isso num estalar de dedos, mas Ele quer usar o seu barco, Ele quer usar suas redes vazias, Ele quer usar a sua frustração, Ele quer usar o seu cansaço, Ele quer usar o seu lugar comum para fazer algo extraordinário. E esse algo extraordinário não é uma pesca maravilhosa, não é a abundância onde há escassez, não é cura onde há enfermidade. Isso é apenas um detalhe do cenário inteiro. O que Ele quer é mostrar a você quem Ele é, porque quando você entender quem Ele é, fará sentido o que Ele quer que você seja. Ele transformou uma profissão em uma vocação. Eles eram profissionais da pesca, e eles se tornaram vocacionados para pregar o Evangelho aos homens. E aí o texto termina dizendo, sabe o quê? E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aqui está uma das coisas que eu acho mais fantásticas em Jesus. Se você é um empresário, se você administra um negócio, a melhor hora de você chamar um profissional que está na empresa concorrente para a sua,
é no momento em que ele está frustrado com a empresa lá, não é não? Você chega para ele e você fala, quanto você ganha lá? Eu dobro o seu salário. Quantas horas você trabalha lá? Eu diminuo a sua carga horária. Você tenta achar um ponto de frustração dele para trazê-lo. Essa é a estratégia para agregar. Essa é a estratégia para fazer grandes contratações. Parece-me que Jesus não usou essa estratégia, não é? Porque ele acha de chamar aqueles homens exatamente no momento mais abundante da profissão deles. Por que não os chamou enquanto eles estavam com redes vazias? Porque quando chegou e viu aqueles homens frustrados, não disse, o que aconteceu aí? Então, teve peixe, pescamos, não deu nada. Tem uma proposta melhor. Venham comigo, farei de vocês pescadores de homens. Não sei se eles aceitariam ou não, não sei, não consigo confabular sobre isso, mas o fato é que aquele era o melhor momento, na minha perspectiva, de chamá-los para um negócio mais arrojado. Mas Jesus faz aqueles homens perceberem que naquele mar há peixe. Jesus faz aqueles homens perceberem que o que eles fazem é bom, dá futuro. Sabe por quê? Porque para seguir Jesus, e para ser quem Jesus quer que você seja, é preciso ter tudo para deixar. Esse texto ele é marcante para mim, por isso eu comecei contando um pouco da minha história para você. Porque quando eu vim para Jocum, em Curitiba, eu tranquei o 3º ano de pedagogia, da faculdade que eu tanto queria fazer. E eu vim para uma escola de 9 meses, e eu voltaria para concluir. No meio do curso, Deus me pediu para renunciar àquela faculdade. Eu chorei muito. Eu lembro que todos os alunos da minha sala, da aula, já tinham ido almoçar, e eu fiquei lá chorando até as 2 horas da tarde. Eu não sabia se Deus tinha me pedido para renunciar como prioridade, ou se Deus tinha me pedido para abrir mão definitivamente daquela faculdade. Passou-se 1 ano e meio. Minha mãe me ligou e disse, filho, eu recebi um telefonema da universidade, você tem apenas 1 ano para concluir a sua universidade, senão você vai ser jubilado, você vai perder o seu curso. E eu orei e eu falei, Deus, agora é a hora do Senhor me responder. Se o Senhor quer que eu abra mão dessa formação, agora é a hora que eu vou abrir mão. Mas se o Senhor quer que eu conclua e queria apenas que eu entendesse o lugar de prioridade na minha vida, essa é a hora de eu voltar para concluir. Eu voltei para concluir. Este foi o texto do meu primeiro devocional em casa. Eu estava no quarto, numa casa que não era a casa de onde eu havia saído, porque meus pais tinham se mudado, tudo ali era estranho para mim. E eu lembro de ter orado e ter dito, Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer nesse lugar, depois que o Senhor fez o meu coração arder por missões, me levou para outro lugar, eu estava sendo treinado para ser diretor daquela escola que eu havia feito, e eu falei, e agora? No meio de um treinamento eu vim embora, para ficar 1 ano afastado. Eu lembro que ao fazer esse texto, ao fazer o devocional nesse texto, Deus falou, eu te trouxe, porque quando você saiu daqui suas redes estavam vazias. Eu te trouxe, nesse 1 ano você vai ver suas redes cheias, e no final do ano a gente conversa. Porque se você quiser vir comigo, você terá que ter um tudo para deixar. E eu nunca fui tão próspero como eu fui naquele ano. Uma das escolas que eu dava aula me ligou, dizendo, olha, eu soube que você voltou para Fortaleza, nós queríamos convidar você para ser o coordenador do nosso ensino fundamental. Eu falei, desculpa, é que eu não vim embora, eu só vim terminar a faculdade. Não, mas o quanto você ganha lá, o que você vai fazer lá? Aí eu não pude explicar, né? Porque se eu dissesse para ela que eu não ia ganhar nada, eu ia ter que pagar, aí ia ficar mais confuso. Eu lembro que a minha professora, supervisora de estágio, dizia, não vá embora. De quem que é? Eu lembro que ela dizia, não vá embora. Ora, é esse o problema aqui do Nordeste, as pessoas se formam, fazem uma boa graduação, e depois vão brilhar lá no Sul, fiquem aqui. Ela era bem bairrista, ela dizia, fique aqui. Se você ficar aqui, eu vou ensinar você tudo o que eu aprendi. Você vai andar comigo, eu vou te levar para as instituições que eu trabalho, você vai andar comigo. Era um futuro promissor, ela era uma excelente profissional. Foi um ano próspero, mas quando eu concluí, lembro-me da alegria da minha mãe, porque eu me formei, minha turma de formatura foi a turma de formatura nos 50 anos da Universidade Federal do Ceará, e foi uma festa, uma solenidade,
E minha mãe estava toda orgulhosa. Lembro-me quando nós saímos daquela cerimônia de formatura, ela olhou para mim e disse: eu estou feliz, você pode ir. E eu voltei, porque eu vi que naquele mar tinha peixes, e eu tive que fazer uma escolha extraordinária, de dizer: apesar de ir, eu quero. Apesar de ir, eu quero. Sabe por que eu estou falando sobre isso hoje? Lógico que tem a ver com sua vida, lógico que tem a ver com o que eu orei, e Deus me trouxe direção para falar. Mas nós voltamos de um retiro com adolescentes. Há muitas coisas que passaram a queimar no coração deles lá. Há muitas coisas que Deus quer e fará a partir do que eles viveram lá. E você, enquanto pai, mãe, você, enquanto igreja, o lugar onde eles estão, se não compreender o que aconteceu naqueles dias, o que aconteceu nestes dias, e o que está para acontecer nos dias deles, você não entenderá o extraordinário que Deus está fazendo na vida deles, e fará questão de que eles sejam pessoas comuns. Você está dizendo: pastor, meu filho vai embora de casa, vai ser missionário, vai ser pastor também, a menos que seja isso que Deus tem para ele. Eu creio que existem pessoas vocacionadas para ser médicos, pessoas vocacionadas para serem advogados, pessoas vocacionadas para serem administradores, pessoas vocacionadas para cargos públicos. Eu creio em vocações. O que eu estou dizendo para você é que na sua vida e na vida dos seus, você precisa parar de olhar e de tentar encaixar a sua vida numa rotina e num lugar comum, quando Jesus está tentando o tempo inteiro entrar no seu barco para transformar a sua história em uma história extraordinária, em um lugar extraordinário. Benjamin ou Noah? O melhor cientista que você quer ser? Ou o melhor administrador que ele quer que você seja? Pastor, por isso que o senhor é pastor de adolescente, né? Porque essa palavra aí, para quem é jovem, é uma palavra legal, pastor, né? Porque eles têm um futuro todo pela frente. Eu, pastor, já construí uma história, já tenho uma formação, já estou estabilizado, já estou até pensando em me aposentar. Essa palavra não diz muito para mim. Eu não sei por quantos anos, horas ou dias você vai viver, mas até que Ele te recolha, Ele ainda está querendo fazer algo extraordinário na sua história. Ainda dá tempo, por um motivo até muito simples, porque Ele plantou uma eternidade em nós. Ele não olha para o tempo de vida aqui que você vai ter, Ele olha para o tempo de eternidade que Ele te concedeu. E eu queria provocar isso em você nessa noite. Continue orando por um milagre, continue orando por cura, continue orando por salvação, continue orando por provisão. Não pare de fazer suas orações, mas o que eu estou dizendo para você é: pare de olhar para as coisas como se elas fossem aqui. Pare de olhar como se elas fossem apenas redes vazias. Pare de olhar como se elas fossem apenas a sua história, a história da sua casa. Ele está estabelecendo um reino sobre a terra. E no estabelecimento desse reino, Ele está conectando pessoas, conectando fatos. Ele está costurando uma história. E a sua história não está isolada dessa história do reino. A sua dor, o seu problema, a sua frustração, a sua falta de provisão não está isolada dessa história do reino. O motivo pelo qual às vezes as nossas dores são tão mais cruéis é porque nós olhamos para elas como se elas fossem apenas uma história isolada, e Deus está estabelecendo uma história de um reino do qual você faz parte. Sabe o que é, pastor? É que eu não tenho andado com Jesus, pastor. Eu vim aqui hoje porque me convidaram, porque é meu filho aí que foi para esse retiro, aí disseram que era bom eu estar aqui. Também valorizo muito esses momentos da vida dele, então eu estou aqui por isso, sabe, pastor? Mas é o recorte que você consegue dar. Eu costumo dizer que às vezes
Deus nos permite recortar para caber na nossa compreensão. Então o recorte que você conseguiu fazer é que você veio porque alguém te convidou, ou você veio porque seu filho está voltando de um encontro. Mas na verdade eu sempre prefiro crer que você veio porque ele te viu e queria conversar com você. Talvez você seja um pouco mais intelectualizado, cético, e você esteja pensando, boa retórica desse jovem, né? Está usando palavras que mexem com as emoções, faz a gente se sentir mais valorizado. Bonita a postura dele, mas eu não caio nessa. Se essa for uma noite comum para você, eu só sou um pregador que você vai avaliar se foi bom ou ruim, se eu falei muito ou pouco, se eu fui assim ou assado. E essa vai ser uma noite comum, que talvez você esteja até achando que já está longa demais, pensando no que vai comer quando chegar em casa, se vai dar tempo de ver ainda um pedacinho do Fantástico. Eu sou sincero, eu sou um profundo admirador de pessoas que conseguem fazer uma noite como essa ser apenas uma noite comum. Eu não consigo. Tratando-se disso daqui, uma parte do corpo de Cristo que se reúne sobre a terra. Tratando-se disso daqui, sendo a palavra revelada de Deus. Eu não consigo crer, e eu não consigo fazer desse momento um momento comum. Eu posso até não me arrepiar, eu posso até não cair para trás e sair voando. Mas eu, por fé, creio que Ele está fazendo, por meio da sua palavra, coisas extraordinárias. Num dia comum, numa pesca comum, Ele vocacionou pescadores de peixes a se tornarem os consolidadores do seu ministério sobre a terra, os fundadores de uma igreja que tomaria conta de cada canto do mundo. Eu posso orar com você? Se você puder fechar os seus olhos, ou enfim, como você se concentra melhor, olhar para o teto ou para o chão, não sei. Eu costumo dizer que eu creio que há uma parte do que Deus quer falar com você, que Ele usa pessoas, que Ele usa a retórica, os exemplos, o jeito de enxergar de pessoas, como está usando o meu jeito, a minha retórica para falar até aqui. Mas eu costumo dizer que há um momento que é tão pessoal, que eu não consigo alcançar você, que os meus exemplos não são suficientes, que a minha retórica precisa silenciar. É tão pessoal que Ele precisa falar e traduzir pessoalmente ao seu coração. E eu gostaria de orar para que isso acontecesse agora. Deus, eu não vim aqui por causa deles e nem eles por minha causa. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor cumpra a palavra que guardou para hoje. Que o Senhor possa visitar a mim e aos meus irmãos, trazendo pessoalidade dessa palavra, trazendo o convencimento necessário para que nós saiamos daqui com uma nova perspectiva e um novo olhar sobre as nossas histórias, sobre a nossa vida, sobre esse problema comum, sobre essa situação comum que tem batido a nossa porta, que tem angustiado o nosso coração, ou talvez nesse lugar comum de aparente ausência de problema, de conflito, de uma total tranquilidade e paz que está nesses dias. Eu oro, Pai, para que assim como o Senhor viu aqueles pescadores e aquele barco, o Senhor nos veja hoje. Deus, nós dizemos ao Senhor que
Se precisar esperar um pouco para que você use o nosso barco, se precisarmos esperar um pouco para que uma pesca maravilhosa aconteça, porque você precisa usar o barco, porque você precisa usar essa parte, esse momento da nossa história para trazer ensinamentos. Nós dizemos ao Senhor, às vezes com o coração angustiado, mas nós dizemos ao Senhor, tudo bem, pode usar o barco. Tudo bem, pode segurar a minha atenção através dessa situação difícil, pode segurar a minha atenção por um pouco, porque eu não quero mais olhar para Ti como alguém comum, que pode simplesmente atender aos meus pedidos e mudar um pouco o curso da minha história. Eu quero ter um olhar extraordinário sobre quem Tu és. Porque, Senhor, quando a pesca se tornar maravilhosa, eu não quero que ela seja capaz de me roubar de Ti. Quando o meu problema for resolvido, quando a minha saúde for restabelecida, quando as minhas contas forem pagas, quando o meu problema for solucionado, eu não quero estar extasiado com ele a ponto de esquecer de Ti. Mas eu quero, como estes homens, ser tomados por um quebrantamento, em que a pesca maravilhosa, em que os barcos cheios de peixes se torna coadjuvante, e o Senhor se torna o centro da história, e o meu coração é tomado de constrangimento, de dizer, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor, não é do milagre, eu não sou merecedor de Ti. Eu não sou merecedor, não é da resposta da minha oração, eu não sou merecedor que Tu escutes a minha oração, porque Deus, é nesse lugar de humilhação, é nesse lugar de reconhecimento do meu tamanho, em que o Senhor irá revelar o Seu tamanho, e que o Senhor irá revelar o Seu propósito para a minha existência. Pai, eu oro, Deus, para que talvez pessoas que já estejam acostumadas com suas redes vazias, estejam até aprendendo a se virar com suas redes vazias, possam ser sacudidas pelo Teu Espírito nessa noite, e saiam desse lugar comum, e saiam desse lugar de acomodação, por ouvir a Sua doce e forte voz dizendo que há peixe no alto mar. Eu sei que o tempo está avançado, mas eu prefiro desagradar a você tomando mais tempo do que desobedecê-lo. Então, eu preciso fazer algo. Se você se reconhece como essa pessoa que está num lugar comum, se você se reconhece como essa pessoa que está com redes vazias e está acostumado até com isso, embora seja desconfortável, mas hoje essa palavra encontrou lugar no seu coração, e você está dizendo, Jesus, eu quero Te olhar de uma maneira extraordinária, para que algo extraordinário aconteça comigo. Eu gostaria de orar com você e te convidar a ter um ato físico disso. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Numa atitude de quem diz, Senhor, toma aqui o meu barco. Numa atitude de quem diz, Senhor, eu vou ignorar a minha experiência da noite passada e eu vou andar pela Tua palavra. Numa atitude de quem diz, Senhor, ainda que os meus barcos transbordem de peixes, isso não irá me seduzir, eu quero a Tua voz, eu quero a Tua direção. Entenda uma coisa, mais do que um lugar comum tornar-se um lugar extraordinário, é um olhar comum que precisa se tornar um olhar extraordinário, é deixar de olhar de maneira comum para Ele, para olhar para Ele com uma profunda admiração. O texto diz que aqueles homens foram tomados de uma profunda admiração. Faça a sua oração, eu vou já orar com você, mas faça a sua oração, você que veio aqui à frente, faça você a sua própria oração. Fale para Ele do seu lugar de frustração, fale para Ele do seu lugar de dor, fale para Ele do seu lugar de marasmo, de acomodação, fale para Ele, diga, Senhor, me dá até medo fazer essa oração, mas eu preciso fazê-la, mexa comigo, Senhor, me tire deste lugar comum, Senhor, me faça entender a cena de um jeito diferente. Creia, Ele está aqui.
Ele disse que estaria, não é porque eu estou falando mais alto, isso talvez mexa um pouco com a sua adrenalina, não, Ele está aqui porque Ele prometeu que estaria. Ele tem prazer de estar aqui porque Ele está sendo cultuado neste lugar. Ele está aqui porque a sua atitude, o seu movimento de vir até aqui, captura a atenção dEle, como Ele viu aqueles pescadores. Ele está vendo você, nessa hora Ele está vendo você. Creia, creia, Ele está fazendo um movimento diferente na sua história nessa noite, ainda que a sua alma, que as suas emoções não possam perceber, Ele está fazendo, e nós andamos por fé. Creia, Ele está fazendo um movimento diferente. Há um vento diferente batendo nesse mar, há um movimento diferente nas profundezas dessas águas, onde esses peixes que passaram a noite desaparecido começam a pular. Há uma pesca maravilhosa para acontecer. Lance as suas redes, lance as suas redes, lance, ainda que o seu coração esteja dividido, lance em obediência em cima da sua palavra, da palavra que Ele te deu. Ó Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, Pai, eu estou junto com eles. Você sabe, eu não estou aqui à frente apenas porque eu sou o pregador. Eu estou aqui à frente porque eu também atendo a este apelo, Senhor. Nós estamos dizendo ao Senhor: nós queremos te ver de uma maneira extraordinária, de uma maneira diferente. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos ouvir o que os seus lábios dizem a nosso respeito. Nós queremos ouvir o que o Senhor quer definir como propósito da nossa existência. Nós estamos nos rendendo, Senhor. Talvez estávamos começando essa palavra focado em um problema, em uma situação difícil, mas nós estamos chegando ao final dela dizendo ao Senhor: nós entendemos, Pai, é mais amplo, é maior, tem a ver com toda a minha existência, tem a ver com o meu destino, tem a ver com a minha vocação, tem a ver com o propósito da minha existência, tem a ver com eu e você, Senhor. Eu oro para que os olhos deles sejam abertos, para que os ouvidos deles sejam destampados, para que os seus corações sejam aquecidos, e para que as suas mentes sejam tomadas pela Tua voz, e que ao voltarem para casa hoje, ao voltarmos para casa hoje, voltemos com essa certeza no nosso espírito: o Senhor veio capturar de nós um olhar extraordinário. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Você que está aqui à frente, volte para o seu lugar com essa convicção. Não porque eu estou falando, mas porque é a palavra dEle. Volte para o seu lugar deixando que Ele aqueça o seu coração, que Ele reanime a sua esperança e que Ele multiplique a sua fé. Queridos, obrigado pelos seus ouvidos, pela sua atenção. Deus abençoe. Amém. Se você é visitante, está aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que você vem aqui, nós queremos lhe presentear. No final você pode procurar o pessoal que está com as nossas camisetas vermelhas ali. Nós temos um presente para você, para que você possa se lembrar dessa noite em que Deus te tirou de lugares comuns e te fez viver agora o extraordinário que está na mão dEle. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Fique de pé para Deus abençoar a nossa semana. Pai, mais uma vez em sua presença, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos escolheu para estar aqui. Talvez muitos aqui, Pai, estão aqui porque os seus filhos estavam nesse retiro, os seus amigos, mas o Senhor tinha um encontro marcado com cada um de nós aqui essa noite. Faça, Pai, a nossa perspectiva mudar ao olharmos para Ti. Que a nossa vida agora seja direcionada para Ti, que o nosso olhar seja direcionado para Ti. E que essa palavra possa reverberar durante essa semana, durante esse mês, esse ano e por todos os dias da nossa vida. O Senhor plantou uma eternidade, Pai, e que nós possamos olhar para ela, em nome do Senhor Jesus. Abençoe agora a nossa semana,
e que o Senhor possa abençoar o nosso retorno até a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Passe então ao final, se você é visitante. Temos alguns produtos que o pastor Cris trouxe do Team Street Brasil. Para você quiser comprar uma camiseta, livros, pulseiras, passe ali também. Temos a cantina. Dê um abraço na pessoa do seu lado e Deus abençoe, irmãos.